Olá, estudante do 9º ano! Eu sou o professor Bruno, professor de matemática, e juntos nós vamos estudar sobre números e operações, álgebra e funções. Sobretudo, estudar sobre o descritor 27, que é efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais. Então, vamos começar. Calculando raízes não exatas. Para isso, nós vamos nos remeter à história da matemática, à história do conhecimento matemático. Herão, de Alexandria, foi um dos matemáticos de mais destaque em sua época. Seus trabalhos, em geral, tratavam com maior frequência de aplicações práticas da matemática, dando grandes contribuições à agrimensura e à engenharia. Na obra Métrica, Herão propõe um método de cálculo de raiz quadrada aproximada de um número natural, que não seja um quadrado perfeito. Nele, dado um número n igual a uma multiplicação de dois números, aqui representados por multiplicação de A por B, nós temos que a raiz aproximada deste número vai ser o número A mais o número B dividido por 2. Ou seja, a média desses dois valores. Sendo que, quanto mais próximos forem A e B, melhor será a aproximação. Com essa definição aqui em destaque, A e B tendo que ser números próximos, esse método não vale para números primos. Então, quando eu tiver números primos, nós vamos calcular um valor aproximado de uma outra forma. Vamos ver o exemplo do cálculo aproximado de raiz de 30, que não tem raiz exata. 30 pode ser escrito como 5 vezes 6. 5 vezes 6 é 30. Segundo Herão, pegando esses dois números e fazendo a média deles, ou seja, 5 mais 6 dividido por 2, eu vou ter 11 dividido por 2, que é igual a 5,5. Esse é um meio de nós encontrarmos o valor aproximado das raízes não exatas, que não são números primos. Sabendo dessas informações, vamos colocar os nossos conhecimentos em prática. Para ligar a energia elétrica em seu apartamento, Felipe contratou um eletricista para medir a distância do poste da rede elétrica até seu imóvel. Essa distância foi representada em metros pela expressão 2 vezes a raiz de 10 mais 6 vezes a raiz de 17. Essa expressão é a medida em metros. Para fazer a ligação, a quantidade de fio a ser usado é 2 vezes a medida fornecida por essa expressão. Então, além de calcular o valor dessa expressão, nós precisamos dobrar o valor encontrado. Não podemos esquecer desta informação importante. Nessas condições, Felipe comprará aproximadamente quantos metros de fio? Aqui nós temos algumas alternativas. Para isso, então, nós vamos resolver essa expressão. 2 vezes a raiz de 10 mais 6 vezes a raiz de 17. Nós temos que a raiz de 10, fazendo o método de Herão, é aproximadamente 3,5. E a raiz de 17 está próximo da raiz exata 16. E a raiz de 16 é 4. Então, nós vamos usar um valor aproximado de 4 para a raiz de 17. Resolvendo 2 vezes 3,5 mais 6 vezes 4, nós vamos ter 7 mais 24, ou seja, 31. Lembrando que esse valor precisa ser dobrado, ou seja, o dobro de 31, 62 metros, tendo um valor aproximado. A alternativa que mais se aproxima de 62 metros é a alternativa C, 61
1,6 metros de fio. E assim, nós finalizamos o estudo deste descritor. Até o próximo vídeo com mais estudos matemáticos.